Ô glória! Vamos ao capítulo 8 do livro de Provérbios. Não se esquece já agora no início já do vídeo, pelo amor de Deus, se você quer que essa mensagem chegue a outras pessoas, dê o like e se inscreva no canal. Vai ser bênção. Nós vamos continuar essa série aqui até o final desse mês e vamos aprender aqui junto com a sabedoria de Salomão. Tudo aquilo que ele tem para nos ensinar é algo extraordinário. A palavra de Deus é o que transforma, é o que muda as nossas vidas. Então tire esse tempo de devocional todos os dias para que você possa crescer e desenvolver na presença de Deus, tá bom? Então vamos lá. Capítulo 8 da sabedoria de Provérbios. Eu dividi em várias etapas enquanto eu estudava, enquanto eu meditava aqui nessas direções. O capítulo 8 do livro de Provérbios, ele é repleto de sabedoria, ele é extremamente completo, ele tem dentro de si ensinamentos extraordinários para nós aplicarmos na nossa vida. Então, por isso, nós não temos como passar por todo ele, mas nós vamos passar por uma grande parte dele hoje. Então, abre aí capítulo 8 e vamos ler aqui o primeiro versículo ao 3 e vamos começar com as nossas primeiras diretrizes desse capítulo. Por acaso não clama a sabedoria, e o entendimento não faz ouvir a sua voz? A sabedoria se coloca no topo dos lugares elevados, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, junto aos portões, a entrada da cidade, a entrada dos portões, ela está gritando. O primeiro direcionamento que Salomão está trazendo através dessa revelação aqui da sabedoria dele da sabedoria de Deus através da vida dele, da sabedoria que é o próprio Deus. A sabedoria, ela está exposta em todo o tempo e em todos os lugares. Nós só precisamos estar constantemente atentos aonde está a sabedoria nisso que estamos fazendo, nisso que estamos vivendo, nesse momento que estamos passando e tudo que está acontecendo. Então nós somos quem decidimos entender sabedoria em todas as coisas que vivemos. O entendimento é o que dá som à voz da sabedoria. E assim nós ouvimos aquilo que a sabedoria está querendo nos dizer. Ele fala no primeiro versículo, por acaso não clama a sabedoria? É uma pergunta. E o entendimento não faz ouvir a sua voz? Ou seja, o entendimento é o que traz a clareza da sabedoria, o entendimento da sabedoria para que nós possamos colocá-la em prática. Na entrada, ela está gritando, ou seja, sempre se achará a sabedoria no início das nossas decisões, na entrada e na porta. Ele vai falar aqui, junto aos portões, a entrada da cidade, a entrada dos portões, ela está gritando. Ou seja, o tempo todo, ao chegar, ao entrar nos portões, todo o momento em que nós estamos decidindo, agindo, vivendo, a sabedoria está gritando para nos chamar a atenção. Por isso que ela está gritando. Segunda etapa, nós vamos falar aqui o versículo 4 e o versículo 5, vem comigo, diz assim, é para vocês, homens, que eu clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Vocês ingênuos entendam a prudência, e vocês tolos entendam a sabedoria. Então vamos lá. Para os homens, ela clama de forma altiva, ela grita para os homens. Mas para os ingênuos, ela dirige a voz, ou ela dá uma voz de direção, ou ela eleva a voz para dar direcionamento. Então o que eu entendo aqui, o que eu aprendo aqui com a sabedoria? A sabedoria para o homem já formado, ela tem que clamar, ela tem que gritar. Por causa das potocas, das manias, daquilo que a gente já acha que sabe, por causa do orgulho, aí a sabedoria precisa começar a gritar para a gente poder entender. Já ao ingênuo, ao jovem, ao adolescente, aquele que está iniciando, ela está dando direcionamento, ela dirige a sua voz para que eles possam ter direcionamento. Então, o que eu aprendo aqui com a sabedoria no dia de hoje? É que se eu hoje aprender a dar ouvido a sabedoria, aquilo que a sabedoria está me ensinando, eu não vou ter desafios como tenho hoje. Os meus desafios, eles serão superados de formas mais tranquilas. Por quê? Porque eu estou dando ouvido
a prudência. Aquilo que ela está falando, estou sendo prudente. E a vocês tolos, entendam a sabedoria. Ei, pelo amor de Deus, a sabedoria precisa ser entendida, precisa ser compreendida. Ela precisa ser assimilada, precisa ser guardada no nosso coração. Esses são os segredos para nós vivermos uma vida excelente, uma vida abundante. Versículo 6 ao 9 vai nos trazer um terceiro direcionamento aqui nesse capítulo. Escutem, pois, falarei coisas excelentes. Olha só. Os meus lábios dirão o que é reto, porque a minha boca proclama a verdade. Os meus lábios detestam a maldade. Todas as palavras da minha boca são justas. Não há nelas nenhuma coisa torta nem perversa. Todas são retas para os que têm compreensão e justas para os que acham conhecimento. As excelentes diretrizes da sabedoria, elas são muito claras aqui nesse capítulo. Aqui nessa terceira etapa que nós aprendemos, é que as excelentes diretrizes da sabedoria, elas são quais? Vem comigo, se você quiser, anota. É muito bom você fazer anotações sobre aquilo que você está estudando, porque quando você anota, fica gravado. Fica mais fácil de você se lembrar, de você entender, de você prestar atenção e de ficar inserido no teu ser quando você anota. Vamos lá. As excelentes diretrizes da sabedoria. Ela sempre fala o que é reto. Sempre. A sabedoria sempre vai ensinar o caminho da retidão. Ela sempre vai falar o que é reto. A sabedoria, ela proclama a verdade. Não tem mentira na sabedoria. É só proclamação da verdade. Muita gente se incomoda com a sabedoria porque ela proclama a verdade. Ela revela a verdade. Protestam contra a maldade. Ela vai contra a maldade. Porque é óbvio, porque ela fala da verdade. Então vai contra a maldade. Protestam, proclamam a verdade e detestam a maldade. Detestam a maldade. Ou seja, ela repugna. A sabedoria coloca em nós um sentimento de repugnação da maldade. Protestam contra a maldade, detestam a maldade. Outra coisa que é uma das suas diretrizes, todas as suas palavras são justas. Aqui, ó, nós lemos aqui nesse capítulo, todas as suas palavras são justas. Versículo 8, todas. Versículo 8 do capítulo 8. Todas as palavras são justas. O que isso quer dizer, que as palavras são justas? É que tudo aquilo que ela fala gera justiça, gera justificação, gera aquilo que é correto, gera retidão, justificação, entendimento. Então, todas as suas palavras são justas. Não tem coisa torta e nem perversa. É outra diretriz e característica da sabedoria. Não tem coisa torta e nem perversa. Para quem tem compreensão, presta atenção, tudo é reto. E para quem acha o conhecimento, ela é justa. Vou falar de novo. Para quem tem compreensão, tudo é reto. E para quem acha conhecimento, ela é justa. Então, quando nós somos pessoas compreensivas da sabedoria, ela acha em nós retidão. E ela gera em nós retidão. E quem acha o conhecimento também acha ela justa. Ou seja, se auto-justifica, ou se encontra justiça, ou faz justiça. Certo? O versículo 12, eu quero adiantar um pouco aqui para a gente pegar. O versículo 12, ele traz uma revelação que mudou minha vida quando eu passei a entender a sabedoria. Dessa forma aqui. O versículo 12 fala assim: eu, a sabedoria, moro com a prudência e disponho de conhecimento e conselhos. Então agora nós começamos a entender já a sabedoria se personificando, se tornando uma persona. Veja que nesse capítulo 8 ele começa a dar tanta vida à sabedoria que ela passa a se tornar uma pessoa. Uma pessoa como prudente, com conhecimentos e conhecimento. Sabedoria, prudência, conhecimento e conselho são as características que formam a persona da sabedoria. As que nos trazem o segredo de uma vida plena. Se você é sábio, prudente, tem conhecimento e aceita conselhos, esquece.
a sua vida será plena em Deus. Tudo isso está na palavra de Deus, tudo isso está baseado na palavra de Deus. E agora no versículo 13, ele vai falar exatamente o que é o contrário daquilo que nós acabamos de entender sobre o que é a sabedoria. Ele vai falar o quê? O temor do Senhor consiste em odiar o mal. Eu odeio a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca que fala coisas perversas. Eu odeio tudo isso. Então, é importantíssimo que você entenda que a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa são exatamente as características do tolo que vive afastado da sabedoria e uma vida medíocre. Essa é a vida do tolo. É aquele que não tem o temor, aquele que não busca a Deus, aquele que não ora, aquele que não lê a palavra, aquele que é arrogante, aquele que segue um mau caminho, aquele que tem uma boca perversa, aquele que fala maldades, aquele que pratica o mal. Tudo isso são práticas de um homem tolo, de um homem que não tem, de uma pessoa que não tem a sabedoria, a prudência, o conhecimento e os conselhos de Deus. Partindo aqui para o encerramento, eu quero falar com você do 14 ao 16, vem comigo, diz assim, ó. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria, eu sou o entendimento. Minha é a fortaleza. Por meio de mim, os reis governam, os príncipes decretam justiça. Por meio de mim, governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. Ei, pelo amor de Deus, pega isso aqui de uma vez por todas. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. O decreto de Salomão sobre quem é toda a sabedoria, o conhecimento, o conselho e tudo está sendo apresentado como? Como sendo o próprio Deus. Tudo isso está inserido no próprio Deus, são características do nosso Deus. Tudo é o próprio Deus. Porque por ele os reis governam, os príncipes decretam justiça e toda a nobreza e justiça vem dele. Nobreza, justiça e governo vem do Senhor. E por isso ele vai dizer que a sabedoria é ele mesmo. É ele que é a sabedoria. É ele que traz, é ele que é ele que faz. Por isso que a gente sempre diz aquilo que está na palavra de Deus, que é por ele e para ele que são todas as coisas. Versículo 17, vem comigo. Eu amo os que me amam, os que me procuram, me encontram. Vamos lá, hein? Agora eu vou mexer com um bocado de gente, pelo amor de Deus. Vem cá, vem, vamos lá. Riquezas e honra estão comigo, bem duráveis e justiça. Bens duráveis e justiça. Oh, meu Deus. O meu fruto é melhor do que o ouro, e do que o ouro refinado. E o meu rendimento é maior do que a prata escondida, ou escolhida, né, melhor dizendo. Versículo 20. Ando pelo caminho da justiça e sigo as veredas do juízo. Versículo 21. Para dotar de bem os que me amam e encher os seus tesouros. Gente, pelo amor de Deus, vamos acabar com esse negócio de que Deus quer que você viva uma vida miserável, uma vida coitadinho. Isso não é humildade. Isso não é humildade. Humildade é algo interno. Humildade não é a ausência de bens. Isso não é humildade. Isso pode até ser considerado simplicidade. Mas a sabedoria está nos ensinando segredos, ela está nos ensinando, e não são segredos escondidos, são segredos gritantes. Ela está dizendo, claro, siga esse passo a passo aqui e você vai ser bem sucedido. Você vai ter bens, riquezas, prosperidade. Pelo amor de Deus, quebra essa crença de que para que eu possa ser um homem de Deus, eu tenho que ser um coitadinho. Isso é mentira do Satanás. O diabo quer que você se torne uma pessoa cega. Eu escutava há poucos dias ensinamentos sobre a palavra de Deus, tão tortuosos, tão deturpados sobre isso, que não fazia nem sentido quando nós falamos de um Senhor, de um Deus que agora vem para buscar o seu povo montado num guerreiro stallion, imagine um cavalo, um stallion, um dos cavalos mais lindos, montado, forte, majestoso,
poderoso, Rei dos reis. Como que nós podemos imaginar que esse é o Deus que deseja que nós vivamos uma vida... Ai, coitadinho. Não, pelo amor de Deus. Ele está dizendo aqui, claro, eu amo os que me amam e os que me procuram me encontram. Riquezas e honra estão comigo. Bens duráveis e justiças. Deus está deixando claro aqui para você que ama o mercado financeiro que aquilo que é depositado nele, aquilo que é feito por ele e através dele, é durável. Riquezas e honra estão comigo, bens duráveis e justiça. Quem ama a sabedoria acima dos bens, adquire bens. Olha só, esse é o catch, esse é o segredo. Quantas vezes você já ouviu isso? Para de correr atrás dos bens. Corra atrás do Senhor dos bens. Daquele que é o Deus, que é dono de todas as coisas. E Ele vai suprir as suas necessidades e vai te prosperar. Está escrito. Quando nós seguimos esse passo a passo, a prosperidade financeira está disponível. A prosperidade financeira está disponível para quem busca a Deus acima de todas as coisas. Para dotar de bens os que me amam e encher os seus tesouros. Versículo 21. O desejo dele é o quê? Para dotar de bens os que me amam e encher os seus tesouros. Busque a Deus, se entregue a Deus, adore a Deus, que seja Deus a primícia de todas as coisas. A base da sua pirâmide precisa ser Deus. Sim, acima da sua família, acima dos seus filhos, acima de tudo é Deus. Depois é a sua família, é os seus filhos, sua mulher, seu marido, tudo vindo, obviamente, na hierarquia correta. Filho, primeiramente é marido, esposa, depois os filhos e os parentes. E aí depois você tem o que? O trabalho, o fruto das suas mãos, aquilo que você faz, como você trabalha, como que você se dedica, como que você age dentro da sua empresa, nos seus negócios. Aí depois vem o ministério, o seu chamado, o seu propósito, aquilo que Deus te chamou para fazer, para realizar. E aí depois disso vem o transbordo sobre as outras pessoas. Então quando você tem essa pirâmide em ordem, onde que você tem a base que é Deus, família, trabalho, e aí você vai ministério e outros. E aí você tem essa base formada e aí você vai viver essa vida abundante. Não tem como. E eu quero encerrar agora aqui com o versículo 32 em diante, que diz assim: agora, meus filhos, escutem o que eu digo, porque felizes são os que guardam os meus caminhos. Ouçam o ensino, sejam sábios e não o rejeite. Feliz é aquele que move, ou melhor dizendo, que ouve, vigiando dia após dia, diante das portas, esperando na entrada da minha casa. Olha isso, dia após dia. Ah, qual é o catch? Qual é o segredo? Qual é o ensinamento dessa série de versículos? Está aqui, está tudo aqui, está bem aqui, ó. Aquele que feliz é aquele que me ouve vigiando dia após dia. Coloque isso em prática todos os dias. Não é só hoje, uma semana, um mês. Nós estamos fazendo 31 dias da série de provérbios. Mas isso é para o resto da vida. Se eu puder nomear algo que pudesse intitular essa série, seria 31 dias para o resto da vida. 31 dias para o resto da vida. 31 dias meditando aqui em Provérbios, é para o resto da sua vida que você vai adquirir sabedoria. É lógico, no início eu expliquei para vocês que eu passo por Provérbios pelo menos 2 vezes no ano, pelo menos, às vezes muito mais. Tem épocas que eu passo variavelmente, eu venho e escolho algumas sessões e volto aqui, porque é necessário que nós dia após dia venhamos vigiar dentro do livro de Provérbios. Vamos lá, versículo 35. Pois quem me encontra, encontra vida e alcança o favor do Senhor. Se você encontra a sabedoria e o conhecimento e o entendimento e o discernimento, você encontra o favor de Deus. Você encontra o favor de Deus para a sua vida. Mas quem peca contra mim violenta a própria alma. Todos os que me odeiam amam a morte. Eu encerro dizendo isso: a fidelidade, a realização só se encontra amando a Deus acima de tudo e de todos, e se dedicando em ouvir e praticar a sabedoria, vigiando dia após dia, dia após dia. Quem espera a sabedoria a encontra vida, encontra favor de Deus, encontra prosperidade em Deus, encontra bênção de Deus, encontra uma vida plena. Certo? E quem vive pecando e quem odeia o conhecimento, o entendimento, o aprendizado, quem odeia tudo isso, não alcança absolutamente nada a não ser a morte. Quem não ama a Deus, ama a morte. É isso. Tá bom?
Que Deus abençoe você, abençoe sua família, sua casa. Eu profetizo que hoje será um dia extraordinário na sua vida. Já é o melhor ano da sua vida até então. Clica no sininho para você receber a notificação. Se inscreva no canal e dá o joinha aí, por favor. Tá bom? Deus abençoe. Vamos impactar mais gente. Manda esse vídeo para alguém. Manda essa mensagem. Isso vai servir de bênção para alguém. Tá bom? Beijo, amo vocês. Até amanhã.